Vamos para outra semifinal, vamos falar de Pouso Alegre e Cruzeiro. Rubem Júnior já está aqui para falar das notícias da Raposa, que, claro, vai falar de Pouso Alegre, vai focar também em Pouso Alegre, mas tem um desafio enorme nesse meio de semana, muito maior até, pensando na qualidade do adversário. O Corinthians vem a Belo Horizonte, grande jogo quarta-feira. Rubem Júnior, um abraço, boa noite. Boa noite, Cirilo, um abraço pra você. Alô, Edu, alô, meus amigos e minhas amigas da turma do bate-bola da Itatiaia, confirmando pra toda a nação azul, são 6h44. Quem sabe, né, para a primeira vitória no Campeonato Brasileiro, jogo marcado para esta quarta-feira, 20h contra o Corinthians. O Cruzeiro tem contra o Corinthians, né, um bom retrospecto recente na competição nacional. Nos últimos 10 anos, não perdeu em casa para o time paulista, inclusive pelo Campeonato Brasileiro teve a vitória, né, pelo placar de 3-0, deixando de lado tudo que aconteceu na semifinal da Copa do Brasil. Então, uma segunda-feira de reapresentação na Toca. Aconteceu pela manhã, no pós-jogo contra o Pousão. Jogadores descansaram neste domingo. E o técnico Tite, sinal eletrônico marcando 6h45. Agora tem na temporada 12 jogos, foram 6 vitórias, 5 derrotas e 1 empate. O Cruzeiro pro jogo contra o Corinthians pode ter a volta do seu artilheiro, Caio Jorge. Foi poupado por conta de um desgaste físico, ficou em BH, não foi para Pouso Alegre, trabalhou hoje normalmente, assim como o Arroio, fez uma corrida leve, trabalho físico. O Arroio que teve, né, o equatoriano, um incômodo no joelho esquerdo, então boa parte desse ataque considerado titular para o jogo pelo estadual ficou em BH recarregando a bateria para o duelo contra a equipe do Corinthians. E também acrescentando, o Cruzeiro tem, né, a opção do Matheus Henrique, que volta a ficar à disposição depois que cumpriu suspensão. Fato é que essa briga no meio campo vai a cada dia ficando mais acirrada e pelo que deu, né, de interpretação ali da coletiva do técnico Tite, o Lucas Silva colocou uma boa dor de cabeça e esse meio campo tá com essa briga acirrada, JVC. Eu não vejo o meio campo do Cruzeiro sem o Lucas Silva, nós falamos disso inclusive semana passada, né, o Edu, mas como é que você observa justamente essa formação que foi proposta pelo Tite? Lembrando, ele não teve 2 atacantes, um titular incontestável que é o Caio Jorge e o outro que joga com frequência que é o Arroio, e ele mexeu um pouquinho nas peças dessa formação titular para enfrentar o Pouso Alegre. É um time que pode ser espelhado contra a equipe do Corinthians ou não? Cara, eu te confesso que eu gostei muito dessa formação. Quando saiu a escalação, eu tive dúvidas porque o Cruzeiro estava sem aquele ponta, né? O jogador do 1 contra 1 compensou com as subidas dos laterais em vários momentos. O William fez um jogo muito bom. É impressionante quando o Christian está em campo, como o futebol do William melhora, né? Acho que ele se sente mais seguro, enfim. O Christian é um cara que entrega muito sem a bola. Eu tinha muito receio do Gerson do lado esquerdo e nos 2 últimos jogos o Gerson foi bem do lado esquerdo. Citei esse trio do lado esquerdo, foi bem contra o RT e repetiu as ações. E quando você repete as ações 3, 4, 5 vezes, vira padrão. O padrão que a gente viu com o Gerson pelo corredor central, Kaique pelo corredor externo, o Vidalba subindo, ocupando o campo ofensivo. É claro que você tem que levar em consideração os adversários? Tem. O RT e Pouso Alegre. Mas eram os adversários que o Cruzeiro tinha pela frente, né? Eu não posso falar do desempenho do Cruzeiro contra o RT e Pouso Alegre e falar do Corinthians. Do Corinthians eu vou falar no próximo jogo. Então eu acredito que é uma tendência o Tite manter o que vem sendo feito, obviamente com a volta do Caio Jorge. Isso aí eu não discuto. KJ volta, é titular na vaga do Neiser. Agora, eu sendo muito sincero, eu tenho dúvida se o Arroio volta. Pode ser que volte, não saiu por deficiência técnica, saiu por um problema no joelho, mas é que a formação que o Tite encontrou na ausência dele, para mim surtiu efeito. O Cruzeiro ficou um time mais equilibrado, a volta do Lucas Silva diz muito, o Lucas Silva é muito importante, traz um equilíbrio, traz uma cadência, a liderança dentro do campo, o Lucas Silva em campo, cresce o futebol do Romero. O Lucas Silva em campo, o Matheus Pereira tem um pouco mais de liberdade, então eu não acho nenhum absurdo se na quarta-feira
a gente pegar a escalação do Cruzeiro e de novo ter Christian pela direita, Matheus Pereira, Gerson pela esquerda, Lucas Silva e Romero com a volta do Caio Jorge. Gosto e eu acho que deu certo. Vamos ver, né, Rubens? Tem alguns dias ainda para treinamento, para ajuste. Fato é que é um Corinthians também animado, porque ontem conquistou uma classificação difícil contra a Portuguesa, marcando gol no finalzinho para forçar o empate e vencer nos pênaltis. Vem com confiança, mas impressionado por calendário também, até reclamou sobre isso, que já joga de novo no sábado. Vamos saber qual Corinthians estará em Belo Horizonte. Pois é, Cirilo, o Cruzeiro muito pouco tempo, né, tá tendo de preparação, até por isso, dentro do que disse e comentou o Edu, a manutenção desse esquema com a volta do KJ e dar equilíbrio para tranquilidade. Deu para sentir o Tite na sua entrevista coletiva muito mais confortável, né, com o momento, evidentemente pelo resultado, e para ter a mente fresca, né, para dar uma sequência no que ele pensa para esse Cruzeiro, para ter, né, acima de tudo, boas atuações. Hoje foi dia de novidade também na toca com relação ao departamento médico. O Jonathan Jesus teve aquela lesão, né, um estiramento no joelho direito, o jogo contra o Betim, e até havia uma possibilidade de um tempo maior para sua recuperação. Já começa ali a ir para o campo, a fazer a transição, mesmo o Vidalba, né, reconquistando a condição de titular. Outra opção que vai ganhando, incorporando o elenco do Cruzeiro, Cauã Moraes, o lateral direito, quase sempre aí é pedido também pelo torcedor, estava com edema muscular na coxa direita e trabalhou na toca já no campo, né? Uma corrida bem leve. É esse Cruzeiro que aos poucos vai tendo uma vida mais tranquila, viu, Cirilo? Vamos com mais do Cruzeiro, Rubens Júnior. Para dizer que a gente fazia o balanço do departamento médico, que agora tem essa atualização, o departamento de saúde e performance do clube, confirmando agora para a Nação Azul 6h54. Agora seguem no DM e até com uma previsão de retorno. Vamos por ordem. Chico da Costa, aquela lesão muscular justamente contra a equipe do Betim, após o gol que foi anulado, está já em fase final, de forma positiva, vai caminhando a sua recuperação. O Sinesterra, né, que é o grande dilema que hoje os médicos, o departamento do Cruzeiro de Saúde e Performance tenta, né, dar equilíbrio para o atleta desenvolver e ter sequência. Volta e meia já está indo aí para sua terceira lesão. O Sinesterra com uma lesão muscular na coxa, ainda deve ter uma recuperação aí dentro das suas 4 semanas. O Marquinhos, uma lesão mais séria ligamentar no joelho esquerdo. É esse Cruzeiro que vai tendo, né, o Tite, boas opções a cada dia. A diretoria chama Cirilo para o apoio nesta quarta-feira, lembrando, o jogo às 8h da noite é o reencontro, né, com o torcedor. O Cruzeiro que teve o último jogo em casa pelo Brasileiro, aquele jogo que não deixou uma boa lembrança, a derrota de virada para o Coritiba, mas quarta-feira, quem sabe para os primeiros, né, a primeira vitória na competição. É assim que espera também o elenco celeste, JVC. Corinthians que está reclamando do calendário lá em São Paulo, porque o jogo foi marcado, o duelo que ele vai ter, né, no mata-mata agora do Paulista, foi marcado para o próximo sábado. Lembrando, o Corinthians jogou ontem à noite, 8h30, começou o jogo, foi acabar 11h da noite porque teve pênaltis contra a equipe da Portuguesa. Agora vai jogar na quarta-feira em Belo Horizonte e depois já vai jogar no sábado de novo, né? O próximo desafio é sábado de novo na sequência do Campeonato Paulista, né? Contra a equipe do Novo Horizontino, que é o melhor time do campeonato até aqui, e eliminou o Santos ontem. E o Corinthians aparentemente tem reclamado bastante de desgaste também. Não é um tempo interessante de recuperação para os caras por lá. E o Paulista, Panzi, é o estadual que paga, né? É o estadual que vale, que é mais bem organizado, que a turma disputa, que tem mais um número maior de grandes equipes também. Enfim, é um campeonato estadual com maior peso, é considerado dessa maneira. Tô curioso para saber qual Corinthians virá a Belo Horizonte nessa quarta-feira, como será a administração dos caras também, viu, Edu? Tomara que venha bastante reserva. Tomara, mas assim, não entra na minha cabeça, né? Você poupar no Brasileiro para jogar o estadual, também não. Pagando ou não. Mas o calendário tá ruim pro Cruzeiro também. Não é só pro Corinthians, não.
O Cruzeiro jogou sábado, vai jogar quarta e joga sábado de novo. O Cruzeiro sabe? teve um dia a mais de recuperação, mas também não é o ideal. Aí vão falar, mas é o Pouso Alegre. Pô, mas e daí? Então traz o Corinthians pra jogar o Campeonato Mineiro, leva o Cruzeiro pra jogar o Campeonato Paulista e pegar a grana que o Corinthians pega, sabe? Então tá ruim pra todo mundo, tá apertado, tá estrangulado pra todo mundo. O Tite teve que esticar a corda, teve que ir pra Betim com o time principal, nadou lá pra fazer um gol, depois no jogo seguinte contra o América, time principal, Campeonato Brasileiro, time principal. Então o Corinthians está reclamando de um calendário que o Cruzeiro também tem, cara. E o Cruzeiro, se quiser reclamar, tem o direito de reclamar também. Então vão ter que brigar dentro de campo e tomara que venha com time misto. Aqui ninguém vai achar ruim, não. Ninguém vai achar ruim, não.